Números, capítulo 33, versos 50 em diante. Nós estamos na parte do livro de Números em que Deus está preparando o seu povo para tomar posse da terra prometida. Só relembrando aos irmãos, então, está aqui terminando a caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida. Está terminando mais uma etapa na história de Deus com o seu povo. Uma história maravilhosa, uma história que nós temos tomado como modelo para nossa caminhada com Deus aqui também. Nós estudamos o Velho Testamento assim. E encontramos aqui o registro histórico, inspirado por Deus, e aplicamos isso à nossa vida. A carta aos Hebreus diz que é assim que nós devemos olhar para a história do povo de Israel. Olhar para essa caminhada e fazer comparações. Porque a própria Bíblia diz que essa caminhada do povo de Deus no Velho Testamento é semelhante à nossa caminhada com Jesus aqui na terra. Povo que saiu do Egito representando o pecado tem um libertador. Quem é? Moisés. Nós que saímos do pecado temos um libertador. Quem é? Jesus. Nós temos, a partir do momento que recebemos Jesus, começamos uma caminhada de fé. Semelhante à caminhada que o povo fez do Egito. Nós, pela fé, caminhamos para onde, queridos? Qual que é o nosso destino? O céu, a nossa terra prometida. E os desafios da caminhada do povo no deserto são profundamente semelhantes aos nossos desafios nessa caminhada. Podemos dizer que nós caminhamos num deserto, sim. Enquanto nós vivermos aqui, nós estamos no deserto. O deserto não é um lugar bom para se estar. A gente não se sente confortável nele. Porque é um lugar desafiador, de carências, de solidão. Assim também é a nossa vida. Quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós entendemos que esse lugar aqui não é nosso. Que nós estamos de passagem. Nós não sentimos muito bem neste mundo. Nós temos um certo desconforto natural daqueles que têm a Cristo como Salvador e têm o seu Espírito Santo, rejeitam as coisas desse mundo. Paulo fala que ansiava pela pátria celestial, que ele tinha uma missão nesse mundo, mas ele desejava ardentemente estar com Deus, porque ele disse, é incomparavelmente melhor. De fato, essa não é a nossa vida, não é o nosso fim. Estamos de passagem. E essa etapa que nós estamos estudando aqui, ela é maravilhosa, como todas as outras, mas ela é muito prática. Porque a semelhança da conquista que esse povo vai fazer, vai desempenhar da terra prometida, nós também temos uma conquista nesse mundo. Nós somos guerreiros e temos uma conquista.
E é exatamente esse o espírito do texto que nós vamos ler aqui. Agora os irmãos vão perceber o que Deus disse ao povo para fazer nesse momento. 33:50. Disse o Senhor a Moisés: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura e também todas as imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para a possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, e a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que fareis a vós outros, como pensei fazer-lhes a eles. Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração. Amém? Duas coisas nós percebemos muito claro nesse texto. Primeiro, Deus traz aqui ao povo nesse momento novo encorajamento, coisa que nós às vezes sentimos muita necessidade. Encorajamento, motivação para continuarmos, principalmente quando nós estamos passando um período na nossa vida desafiador. Você já deve ter experimentado isso, essa necessidade desse encorajamento. E muito mais, eu creio que nós já experimentamos esse encorajamento vindo de Deus na hora certa. Eu fico sempre aqui muito emocionado quando eu estudo por causa da sabedoria de Deus. Como Deus conhece a natureza e como Deus nos respeita como nós somos e nos trata. Ele sabe que nós sentimos, às vezes, desânimo na caminhada. Ele conhece a nossa natureza. Então, Deus já provê esse encorajamento. E nada mais, queridos, traz encorajamento para nós, como crentes, do que a palavra de Deus. Não tem nada mais. Não existe nenhum bem que você possa receber de alguém. Porque os bens, às vezes, nós achamos que as coisas nos motivam. E, de fato, as coisas, às vezes, trazem uma motivação. Quem não gosta de ganhar presente? Eu ainda não encontrei. Então, presente é bom, né? Traz motivação, alegria. Fui notado, fui lembrado. Que bom! Quando você alcança uma vitória na sua vida, a conquista de alguma coisa, você se sente encorajado, como é bom. Agora, meu amado irmão, nada mais do que a palavra de Deus traz coragem a você. Nada mais se iguala. E é maravilhoso porque você vê de novo se repetindo aqui. Tantas vezes aparece, disse o Senhor. Moisés, fala ao povo exatamente o que eu estou mandando. Então, a primeira palavra de Deus a Moisés aqui, nesse trecho, é: quando houverdes passar do Jordão. Ou seja, Deus está estimulando o povo a continuar, Deus está estimulando o povo a crer. Vocês vão passar o Jordão. A terra de Canaã é mencionada
22 vezes. E a ênfase é sobre Israel entrando e tomando posse dessa terra prometida. E o Senhor, com essa palavra, está querendo fazer o povo lembrar que os 38 anos de atraso não haviam alterado o plano de Deus, nem anulado as suas promessas. Ô, benção! Ô, glória! 38 anos de atraso, entre aspas, né? De atraso, por causa da incredulidade. Esse povo poderia ter chegado aqui e poderiam estar desmaiados, sem ânimo. Eles poderiam, nesses 38 anos, ficar remoendo, né? Meu Deus, não precisava de nada disso. Nós podíamos ter entrado na terra prometida há tanto tempo. Vocês acham que esse tipo de conversa não deve ter surgido? Cada dificuldade, né? A gente quer arrumar um culpado. Então, cada dificuldade naquela caminhada, eles queriam arrumar um culpado. E com certeza, eles devem ter lembrado, se os nossos pais ou os nossos antecedentes não tivessem duvidado de Deus lá atrás, nós já teríamos na terra prometida. Então, talvez esse sentimento aí trouxesse desânimo, desse abertura para o desânimo. Se há alguma coisa, viu, irmãos, que abre porta para o desânimo, é remoer as derrotas do passado. Creia nisso. Se há alguma coisa na tua vida que traz derrota e desânimo, é ficar remoendo, ficar olhando para trás e revivendo. Por que eu não fiz diferente? Por que fizeram assim comigo? Ah, meu Deus, se eu tivesse. Tira os olhos do retrovisor, porque tem um enorme para-brisa na sua frente. Deve ser por isso que o retrovisor é pequeno e o para-brisa tão grande. Para a gente ver muito mais o que está na frente do que o que está atrás. Então o que é que Deus está fazendo? Está dizendo para o povo: você olha para o para-brisa e vê o que está esperando vocês. Olha que tempo maravilhoso eu estou reservando para vocês. Chega de peregrinação, agora vocês terão a terra de vocês. Ô glória, ô bênção. Tristeza pode durar todo anoitecer, mas alegria. Então a prova, a luta tem um tempo definido por Deus. E aqui está chegando o tempo deles. Um tempo diferente, gente. Um tempo mais abençoador. Então o que Deus está fazendo? Olhem para frente. Moisés, daqui a pouco, vai se despedir. Arão já foi. Moisés, daqui a pouco, já está se despedindo. Né? Moisés já devia estar preparando o coração do povo para a sua morte, que Deus já havia dito para ele. Josué, novinho, está começando a assumir as responsabilidades. E bacana que aqui Moisés, na sua sabedoria, já está dando responsabilidades para Josué e para Eleazar. Divide as terras com o povo. Que coisa maravilhosa. Então aqui, queridos, a primeira coisa que Deus faz aqui nesse tempo é trazer novo ânimo ao povo. E em seguida Deus traz uma exortação. Uma exortação fundamental. O que eles deveriam fazer? Desapossareis diante de vós todos os moradores da terra. Para que vocês tomem posse da herança, se apropriem da herança, vocês vão precisar limpar o terreno. Vão precisar tirar os moradores desta terra. Deus queria que a invasão de Canaã fosse uma conquista absoluta, que não ficasse nenhuma dúvida. Israel deveria expulsar e despojar todos os habitantes, destruir todos os altares, imagens, templos, e depois, então, dividir a terra entre as tribos. Essa ordem não era novidade.
em outras ocasiões, Deus já havia dito ao povo que deveria ser assim. A terra conquistada, o inimigo conquistado, ele deveria ser dominado de forma completa. E deveria ser destruído, bem como também os seus altares e tudo aquilo que poderia desviar a atenção do povo da adoração e da obediência ao Senhor. Por que destruir essas nações? Por quê? Primeiro lugar, porque Deus está, através dessa forma, julgando esses povos por causa da sua perversidade. Vamos lembrar que o nosso Deus sempre foi, e sempre será Deus de amor e justiça. Quando você faz a leitura do Apocalipse, o estudo, você vai ver que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem o propósito de restaurar, completar a sua obra na vida da sua igreja, seu povo, e tem o propósito de julgar aqueles que não foram obedientes a Deus. Deus executará juízo na sua segunda vinda sobre os povos que não se submeteram a Ele. Por isso, a segunda vinda de Cristo será um dia de glória para os salvos, mas um dia de terror para aqueles que não aceitaram a Jesus. E o que você está vendo aqui é um avant-première da segunda vinda de Cristo. Você está vendo aqui um trechinho, uma sinopse, como que a gente fala, um trailer do que virá mais à frente. Não é assim que a gente faz? Quando tem um filme bom, não tem um trailer para você ver as principais cenas? E você tem uma ideia do que virá? É isso que Deus está dizendo. Essas guerras aqui, elas têm também o sentido escatológico. Então deveriam ser destruídas todas as nações, porque não se submeteram a Deus. Segundo lugar, era necessário que esses povos fossem desapropriados, saíssem de suas terras, para que Israel tomasse posse de sua herança. Semelhante a um construtor que antes de construir uma bela casa, ele derruba e limpa o terreno, a fim de que haja espaço para uma nova estrutura. Deus também teve de eliminar as sociedades pagãs em Canaã, para que o povo pudesse se mudar para a terra e construir uma nação que glorificasse o Senhor. O povo não poderia fazer aquilo que a gente gosta, às vezes, de fazer. Vamos entrar num acordo aqui. Nós conquistamos a terra e deixamos vocês aqui. Vocês podem escolher um pedacinho de terra aí, fica aí. Deus falou, não, nada. Terceiro lugar, por que destruir? Por que eliminar esse povo, bem como a sua cultura, a cultura religiosa? A necessidade de remover a tentação do povo que tinha uma tendência à idolatria. Durante a marcha do povo pelo deserto, os israelitas sempre revelaram o seu apetite, a sua tendência pelas coisas do Egito. Em Baal-Peor, sucumbiram à sedução do culto a Baal. Se os santuários pagãos não fossem destruídos, com certeza, era apenas uma questão de tempo. Israel começaria a também adorar ídolos. Os irmãos têm dúvida disso? Depois que nós conhecemos a história desse povo até aqui, os irmãos têm alguma dúvida que esse povo iria fracassar? Eu não tenho a mínima dúvida.
interessante, meus queridos irmãos, se é uma coisa que você percebe como manifestação do pecado e da rebeldia do homem, é a tendência à idolatria. Primeiro, porque todo ser humano tem necessidade de adorar. Isso é nosso. Isso é intrínseco à nossa natureza. Como não conhecemos o Deus verdadeiro, a tendência é fabricar deuses conforme a nossa vontade, o nosso desejo. O que esse povo fez a vida inteira? Foi isso. O que as nações pagãs faziam? Com suas próprias mãos, deuses, a sua imagem, a sua semelhança, ao seu gosto. Isso é idolatria. Qualquer coisa que ocupe a nossa devoção, que não seja Deus, o Deus único e verdadeiro, é idolatria. Não somente uma imagem, uma escultura. Não, tudo aquilo. Tudo. Pode ser o dinheiro, pode ser um relacionamento, qualquer coisa. Pode ser um sonho, pode ser um desejo. Se aquilo tomou conta da minha devoção, e Deus não ocupa mais o primeiro lugar da minha devoção, então é idolatria. Vocês estão lembrados do episódio quando Moisés foi falar com Deus no alto do monte? Quando ele desceu, o que aconteceu? Não passou muito tempo, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar a Deus, para adorar aquele bezerro, e dançaram ao redor dele. Então, olha como Deus é maravilhoso, Ele está aqui preservando a vida do povo. Infelizmente, muitas dessas tribos não obedeceram à ordem de Deus e pagaram caro por causa disso, conforme Juízes 2, 6 a 15. Apesar disso, algumas tribos não obedeceram a Deus e mais tarde pagaram um preço altíssimo por causa disso. Essas três razões, ou anteriormente, começando aí pela ordem de Deus, diz: apossareis de diante de vós todos os moradores da terra, tem uma aplicação espiritual muito forte para a nossa vida. Muito forte. O nosso processo de crescimento está ligado à nossa capacidade de deixar, de renunciar a algumas coisas. Eu não sei como foi a sua experiência com Deus, mas alguns de nós, e eu conheço como pastor muitos casos, e vocês também, que já estão na igreja há muito tempo, devem conhecer. Por causa de um longo tempo longe de Deus, nos envolvemos com coisas, criamos hábitos errados, nos envolvemos com práticas espirituais, muitas vezes malignas. Eu conheço gente que já fez uma peregrinação por tudo quanto é religião que você já imaginar. Foram várias. E é incrível. Eu conheci não tem muito tempo. Eu não quero falar no nome, não preciso falar o nome. A Bilosi sabe disso, porque nós dois trabalhamos, ouvimos essa pessoa. Você conversa com a pessoa, não, eu já fui em tal lugar. E a pessoa conhece tudo, te dá uma aula daquilo. Aí você fica apavorado, você fala, como é que vai fazer? Porque essa cabeça aí está cheia de minhoca. A cabeça confusa. Porque o que o diabo veio para fazer é o quê? Matar, meu irmão, não tenha dúvida, roubar e destruir. Só que ele não faz de uma vez, ele vai fazendo aos poucos. Aí a pessoa fica completamente desestruturada, ela não sabe mais o que ela crê, ela não tem equilíbrio emocional. Terrível. O que é que Deus diz? Faz uma limpeza, renuncia pactos espirituais, renuncia práticas, renuncia hábitos pecaminosos. Limpa o terreno. Limpa o terreno. Então a obra de conversão, meus irmãos, é uma obra de libertação para muitos.
É uma obra de libertação, é uma obra de limpeza mesmo. De purificação. A Bíblia usa essa expressão, não é à toa, não. Purificação através do sangue de Jesus. Então, esse trecho aqui, ele é muito prático para nossa vida espiritual. Por que às vezes não avançamos na nossa vida cristã? É porque tem coisas que ainda não conseguimos deixar para trás. Não limpamos o terreno ainda. Trazemos algumas coisas de estimação. Pecados de estimação, práticas de estimação, hábitos de estimação. A pessoa conhece a palavra, tem temor a Deus, canta os hinos, lê a palavra, se emociona com a palavra, é tocado por Deus, mas fica agarrado em determinados pecados. E não avança na sua vida espiritual. Não avança. E normalmente são pecados guardados a 7 chaves, práticas guardadas a 7 chaves. Só a pessoa e Deus sabe. Que precisam ser tratadas, encaradas. Não é fácil. Porque essas coisas elas vão elas vão se misturando com a vida da gente. Se misturando. E Deus, na sua misericórdia, Ele vai falando, tratando, limpando o terreno com a palavra. Eu já disse para os irmãos aqui, os irmãos observem. Eu tenho repetido isso tantas vezes. A palavra de Deus, ela tem esse propósito. Ela purifica, ela limpa, ela separa. A própria Bíblia diz pensamentos e propósitos. Olha como ela é poderosa. Juntas e medulas. E ela traz à tona o que está no coração. Então, a pessoa que está muito agarrada a essas práticas, ela não resiste muito à pregação da palavra. Ela tem muita dificuldade com a pregação da palavra. Porque, vez ou outra, essa palavra vai lá naquela ferida e mexe. E, às vezes, meus irmãos, o crente já está na igreja há muito tempo. E quando a gente está na igreja há muito tempo, fica mais fácil ainda. Porque tem tanta coisa para desviar a nossa atenção. Um exemplo, né? O crente chegou na igreja, está lá cantando os louvores, está maravilhoso. Emoção. Aí quando vem a palavra, dá uma sede. Ele lembra que ele tem que fazer um negócio ali, tem que fazer um negócio acolá. Aí ele começa a ver, a reparar as coisas, começa a pensar, pega um boletim. A mente dele já começou a fugir daquele encontro com Deus. E a gente que está na igreja há muito tempo é fácil. Aí você encontra o irmão no corredor, irmão, vamos para o culto. Não, tem um negócio aqui para fazer, ó. E é uma boa resposta, porque eu estou ajudando. Estou ajudando. É um negócio seríssimo, viu, gente? A gente que trabalha na liderança da igreja precisa ajudar esses nossos irmãos. Que às vezes na hora do culto saem. Ou às vezes ficam pelos corredores. Eu já falei com a nossa junta diaconal, vamos ajudar esses irmãos. Se vocês perceberem alguém que repetidas vezes faz isso, senta com a pessoa, conversa, ora, porque está travando uma batalha espiritual ali na hora. A palavra está incomodando. Eu não queria que você pensasse especificamente em ninguém, não. Eu estou te dando um exemplo. Isso pode acontecer comigo, com vocês, com alguém que está do seu lado. Isso pode acontecer com seu filho, com meu filho, com a minha esposa, com meu esposo. Pode acontecer com alguém que está lutando com alguma coisa ali. Então, essa hora, meu amado irmão. Por isso, às vezes, vocês veem um pastor, não sou só eu, vocês já devem ter visto tantos pastores fazer isso. Irmãos, vamos abrir a palavra, e a partir de agora ninguém sai mais nem levanta.
Porque tem gente que já fica assim, ó, com o pé assim, ó, o pastor fala isso, ele volta e fica quietinho lá. Pelo menos ele está ali, a cabeça a gente não sabe onde que está. E daqui da frente é fácil você perceber. E a gente não percebe isso, não é para perseguir, não é para deixar a pessoa mais culpada, não, de forma nenhuma, é para ajudar mesmo. Porque essa é uma luta que a gente tem, eu sei como que é. Eu sou ouvinte da palavra também. Por isso que eu sento para ouvir um sermão, meu irmão, é canetinha na mão e lápis, viu? Papel na mão, caneta na mão e lápis não, caneta na mão e papel. E vou anotando, porque isso me segura a minha atenção. Terminou a pregação, você pode me perguntar que eu falo ela todinha para você. Que a minha mente está ali, ó, mas eu estou na luta. Porque eu fico preocupado com o que está acontecendo. Então, essa é uma coisa importante. Parece que eu estou desviando do assunto, mas é a mesma coisa. Porque é a palavra que limpa o terreno. É a palavra que desapossa. Está certo? Essa palavra? Desapropria. É a palavra que desapropria e que limpa o terreno. É a palavra. Os cânticos espirituais, quando eles cantam a palavra, eles são muito poderosos. E eles são poderosos porque ele amolece o coração também. E aí vem a palavra e vem fazendo aquela limpeza. É assim que Deus vai trabalhando na nossa vida. Então, o povo teria que promover essa faxina espiritual. Não era só externa, não, era principalmente interna. Porque esse povo está num período de conquista, e período de conquista traz medo. Será que nós vamos conseguir vencê-los todos? Nós vamos para a luta, será? Então tinha algumas interrogações. Então eles seriam tentados a se apegar a coisas. Seriam tentados. Então Deus falou, façam a faxina, limpem, e só dependam de mim. E aí a vitória será certa. E todas as tribos que assim fizeram, meus irmãos, foram bem sucedidas. Vamos para a conclusão desse trecho. Pela fé, os filhos de Israel derrotaram gigantes que viviam na terra prometida. Assim nós também, os membros do corpo de Cristo, devemos ocupar pela fé a nossa herança nos lugares celestiais. Oh, que coisa maravilhosa! O que a palavra de Deus diz sobre isso? Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus significa o quê? Que você tem herança. E co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa co-herdeiros? Hã? Sim. Herdeiro de Deus. Sim. E nós, depois dele, somos Mas co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros. O que significa co-herdeiros? Juntos. A palavra co significa que você está junto. Então, nós vamos receber herança junto com Cristo. A herança de Cristo é nossa também. Oh, glória, hein? Mais um texto. Para que, sendo justificados pela sua graça, fomos feitos o quê? Herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E ainda mais. Gálatas 3:29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e, de novo, herdeiros, segundo a promessa. Eu transcrevi aí na conclusão uma palavra de Spurgeon, um dos pregadores mais notáveis do século XIX e escritores também. Olha o que Spurgeon disse. Tudo que o Senhor Jesus possui, ele compartilha com o seu povo.
Olha aí, irmãos, que coisa. A coroa real ele colocou na cabeça de sua igreja, designando-lhe um reino e chamando seus filhos de sacerdócio real. Ele tirou de si a coroa, a fim de que fôssemos coroados de glória. Ele não sentaria em seu próprio trono até que tivesse obtido um lugar nele para todos os que vencem no seu sangue. Coroado o cabeça, todo o corpo compartilha da honra. Vejam, esta é a recompensa de todo crente vencedor. Porque talvez a gente pergunta, pastor, que herança é essa? O trono, a coroa, o cetro, o palácio, o tesouro, as vestes e a herança de Cristo, todos são nossos. Amém? A Bíblia diz que os santos vão julgar com Cristo, meus irmãos. Muito superior à desconfiança, ao egoísmo e à ganância, que não trazem vantagem àqueles que a praticam. O Senhor Jesus considera a sua felicidade completa por compartilhá-la com o seu povo. Veja o que os dois textos seguintes diz. Jesus dizendo, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Jesus dizendo, eu tenho transmitido aos meus filhos a glória que Deus tem me dado. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Que coisa tremenda, gente, isso aqui, levado aqui, crendo de fato e vivendo isso aqui, muda. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Que Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Amém? Então você tem uma herança aí. Você tem um trono, você tem uma coroa, você tem um palácio, você tem um tesouro. Tudo que é de Cristo é seu. Que Deus nos abençoe a viver assim, né? O que muda isso? Deveria mudar tudo, né? Deveria mudar tudo na vida da igreja, na minha vida, na sua vida. Que Deus nos ajude a entender isso e a viver como esses herdeiros de Deus. Amém? Vamos ficar